Fala, craque. O tema de hoje chegou grande no noticiário porque mistura informação forte, bastidor, impacto esportivo e consequência real para o clube ou para a competição. Neste vídeo eu vou organizar tudo em ordem para você entender o que está acontecendo e por que essa história cresceu tanto. Não e só manchete. Tem leitura de ambiente, peso de elenco, pressão e desdobramento importante vindo pela frente. Bloco 1. Escalação. Palmeiras terá duas mudanças em jogo que pode definir vaga na Libertadores. O centro da história aqui é o seguinte: o Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira e avançou nos preparativos para enfrentar o Cerro Porteño, quarta-feira, às 21h30, de Brasília, em sua arena. O time precisa de uma vitória para garantir a vaga antecipada nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Em relação ao time que empatou com o Cruzeiro em 1-1 no último sábado, Abel Ferreira será forçado a realizar duas mudanças. Felipe Anderson e Sosa, ambos lesionados, estão fora. Koné, Flaco Lopes e Gustavo Gomes comemoram um treino do Palmeiras. Foto. César Greco Alan deve voltar ao time na vaga do camisa 7, enquanto Maurício é o favorito a jogar como parceiro de Flaco Lopes na frente. A provável escalação do Palmeiras para o jogo tem Carlos Miguel, Gia, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan e Arias, Maurício e Flaco Lopes. Líder do grupo F com 8 pontos, o Verdão tem mais 2 jogos a disputar nesta fase, ambos em casa. Os comandados de Abel Ferreira dependem apenas de suas forças para avançar às oitavas de final na primeira colocação. Mas assista tudo do Palmeiras na Globo, Sport TV. Quando a gente amplia a lente, percebe que esse tipo de notícia mexe muito além do fato bruto. Ela reorganiza a expectativa, pressiona protagonistas, altera a leitura de elenco e contamina a narrativa dos próximos jogos. Na minha visão, o torcedor precisa observar o que isso faz com hierarquia, mercado, ambiente e resposta esportiva, porque exatamente é que um assunto como esse ganha tamanho de verdade. Bloco 2. Liberação de Barbosa ao Palmeiras depende de resultados esportivos do Botafogo. O centro da história aqui é o seguinte: Barbosa assinou contrato com o Palmeiras e vai deixar o Botafogo. A data da despedida do clube carioca, no entanto, ainda não está definida. O zagueiro completou 12 jogos no Brasileirão, na vitória por 3-1 sobre o Corinthians, e se despediu do Nilton Santos. Se atuasse na 13ª partida, não poderia defender o novo clube na competição. Restaram, portanto, os jogos válidos pela Sul-Americana, contra Independiente Petrolero e Caracas. É justamente aí que os clubes ainda divergem. O Botafogo quer que Barbosa esteja à disposição nas 2 partidas, enquanto o Palmeiras, em uma. As conversas durante a negociação eram para que o zagueiro fosse liberado logo após os 12 jogos. No entanto, nos últimos dias, o Botafogo pediu para utilizá-lo na Sul-Americana. O Palmeiras acredita que o bom relacionamento entre os clubes fará o clube carioca atender o pedido de apenas um jogo. Existe um cenário que contempla ambas as partes sem uma nova rodada de conversa. Se vencer o Petrolero, nesta quarta, o Botafogo admite liberá-lo já nesta semana. O clube carioca é o primeiro colocado do grupo E e pode garantir classificação à próxima fase. O Palmeiras quer o zagueiro na academia de futebol o quanto antes e deseja, também, que Barbosa entre em campo apenas em mais um jogo minimizar o risco de lesão. Após o apito final, inclusive, o defensor abriu o jogo sobre a saída da equipe carioca. Ele se emocionou ainda no gramado do Nilton Santos, em sua última partida diante do torcedor alvinegro. Minha ideia era esperar até o final do ano para ver se melhorava. Depois aconteceu o que aconteceu. Eu não ia assinar pré-contrato com ninguém porque sabia que ano que vem se eu mantivesse o nível teriam muitos clubes interessados. Aí chegou Palmeiras, Cruzeiro e outros times perguntando minhas condições. Quando a gente amplia a lente, percebe que esse tipo de notícia mexe muito além do fato bruto. Ela reorganiza a expectativa, pressiona protagonistas, altera a leitura de elenco e contamina a narrativa dos próximos jogos. Na minha visão, o torcedor precisa observar o que isso faz com hierarquia, mercado, ambiente e resposta esportiva, porque exatamente é que um assunto como esse ganha tamanho de verdade. Se inscreve no Fala, craque. E ativa o sino, porque aqui tem notícia de futebol todo dia com contexto rápido e opinião objetiva. Bloco 3. Pressão ou alívio? Palmeiras terá sequência para ditar ambiente do clube em parada para a Copa. O centro da história aqui é o seguinte: com a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras cumpriu seu primeiro objetivo antes da parada para a Copa do Mundo. Restam ainda 2 metas: garantir o primeiro lugar do grupo na Conmebol Libertadores e tentar reabrir vantagem na liderança do Brasileirão. Os últimos 4 jogos até a Copa serão decisivos para entender se Abel Ferreira e companhia entrarão em recesso pressionados ou tranquilos. Na última quinta-feira, o Verdão voltou a vencer a Jacuipense e, com 7-1 no agregado, confirmou a vaga na próxima fase do mata-mata nacional. O resultado, mesmo com os reservas, foi um alívio em meio a 3 tropeços seguidos no Campeonato Brasileiro. Os empates com Santos, Remo e Cruzeiro, este último no fim de semana, fizeram com que a vantagem do Palmeiras na liderança diminuísse. Agora, a diferença para o Flamengo é de 4 pontos, e o rival ainda tem um jogo a menos. Neste sábado, o Verdão terá um confronto direto diante dos cariocas, para perder de vez a gordura ou se distanciar na liderança. A bola rola às 21h, de Brasília, no Maracanã. Na semana seguinte, o Palmeiras recebe a Chapecoense, na última partida antes da parada para a Copa do Mundo. Com 2 vitórias, o Verdão fica em paz na Liga Nacional e começa a pensar num cenário em que depende apenas de si para voltar a ser campeão. Palmeiras, 35 pontos, 16 jogos. Flamengo, 31 pontos, 15 jogos. Fluminense, 30 pontos, 16 jogos. São Paulo, 24 pontos, 16 jogos. Time do Palmeiras antes do jogo contra o Cruzeiro. Foto. Marcos Giboli e Libertadores? O Palmeiras também vive situação confortável, mas precisa confirmar a força em casa para garantir a classificação e o primeiro lugar no grupo F. No momento, o time ocupa a primeira posição, com 8 pontos, seguido por Cerro Porteño. Quando a gente amplia a lente, percebe que esse tipo de notícia mexe muito além do fato bruto. Ela reorganiza a expectativa, pressiona protagonistas, altera a leitura de elenco e contamina a narrativa dos próximos jogos.
Na minha visão, o torcedor precisa observar o que isso faz com hierarquia, mercado, ambiente e resposta esportiva, porque exatamente é que um assunto como esse ganha tamanho de verdade. Viver de YouTube em 2026, sem aparecer https://p.cacto.com.br/3ba9rus, sublinhado, 760855. Bloco 4. Piquerez relata ansiedade para voltar no Palmeiras e esperança de ir à Copa. Por que não sonhar? O centro da história aqui é o seguinte: há 7 semanas em recuperação de uma cirurgia no tornozelo direito, Piquerez relatou ansiedade para voltar a jogar no Palmeiras. O lateral esquerdo mantém a esperança de ser liberado antes da pausa e, assim, ter a chance de ser convocado pelo Uruguai para a Copa do Mundo. É um sonho que eu tenho de participar da Copa do Mundo, mas com os pés no chão. Seguirei fazendo a minha recuperação, priorizando o meu corpo, conhecendo meu corpo e com a esperança e a confiança de poder estar à disposição, declarou. Quero estar à disposição do elenco antes da parada da Copa e, depois, por que não sonhar com alguma vaga na Copa, que é o sonho de todo jogador? Questionou o camisa 22. Piquerez se recupera no Palmeiras de cirurgia no tornozelo direito. Foto. César Greco, titular da lateral esquerda do Palmeiras, se machucou em amistoso entre Uruguai e Inglaterra, no fim de março. Ele passou por cirurgia e corre para se colocar à disposição para a lista do Mundial. Por isso há o plano de que ele consiga jogar pelo Palmeiras até a pausa. A equipe fará mais 4 partidas até o fim do mês, 2 no Brasileirão, 2 na Libertadores. No começo, foram dias, talvez até semanas, difíceis para assimilar tudo, mas o futebol não tem muito tempo para ficar se lamentando. Logo depois da cirurgia já comecei minha recuperação, estou indo para a 7ª semana e entrando na etapa mais importante antes de poder voltar aos gramados. Estou indo muito bem e espero continuar dessa forma para poder voltar a estar com o elenco. Hoje assisti a uma parte do treino e a verdade é que isso me deixa com muita saudade de fazer o que eu gosto. Graças a Deus está indo tudo bem e estou mais perto dessa etapa, de estar com meus companheiros e ajudar o time, completou. Mas assista tudo do Palmeiras, né? Quando a gente amplia a lente, percebe que esse tipo de notícia mexe muito além do fato bruto. Ela reorganiza a expectativa, pressiona protagonistas, altera a leitura de elenco e contamina a narrativa dos próximos jogos. Na minha visão, o torcedor precisa observar o que isso faz com hierarquia, mercado, ambiente e resposta esportiva, porque exatamente é que um assunto como esse ganha tamanho de verdade. Bloco 5. Palmeiras promove Marfinense de 18 anos a grupo de apoio para Abel em meio a desfalques na zaga. O centro da história aqui é o seguinte: o Palmeiras treinou na tarde desta segunda-feira e promoveu com o grupo de apoio para o elenco profissional. O zagueiro marfinense de 18 anos de idade participou da atividade na academia de futebol. A promoção ocorre em meio às lesões de Bruno Fuchs e Benedetti. Sem a dupla, o Verdão tem hoje à disposição no setor apenas os titulares Gustavo Gomes e Murilo. Gustavo Gomes e Koné durante treino do Palmeiras na academia de futebol. Foto. César Greco com 1,93 metros. Koné canhoto e tratado como uma joia na academia de futebol. A decisão por colocá-lo no grupo de apoio não o torna parte do elenco profissional. Isto significa que o marfinense participará de treinos e poderá ser relacionado por Abel Ferreira, mas continua com a agenda no sub-20 e descerá para o time de base quando o Palmeiras entender ser necessário lhe dar ritmo de jogo. O Verdão enfrenta o Cerro Porteño, do Paraguai, nesta quarta-feira, às 21h30, de Brasília, pela 5ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Os comandados de Abel Ferreira lideram a chave, com uma vitória, garantem a classificação com uma rodada de antecedência. Mas assista tudo do Palmeiras na Globo, Sport TV. Quando a gente amplia a lente, percebe que esse tipo de notícia mexe muito além do fato bruto. Ela reorganiza a expectativa, pressiona protagonistas, altera a leitura de elenco e contamina a narrativa dos próximos jogos. Na minha visão, o torcedor precisa observar o que isso faz com hierarquia, mercado, ambiente e resposta esportiva, porque exatamente é que um assunto como esse ganha tamanho de verdade. Fechando o panorama, a história cresce porque junta manchete, repercussão e implicação futura. Ela não termina na publicação inicial. Ela continua na resposta do clube, na reação da torcida e no impacto competitivo do que vem a seguir. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com esse caminho? O clube está acertando ou se complicando ainda mais? Comenta aqui, se inscreve no Fala, craque. E segue com a gente, porque tem vídeo novo todo dia e a próxima pauta já está separada. Tem mais um detalhe importante: quando uma pauta sobe desse jeito, qualquer entrevista, gesto ou decisão passa a ter peso dobrado. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante: quando uma pauta sobe desse jeito, qualquer entrevista, gesto ou decisão passa a ter peso dobrado. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante: quando uma pauta sobe desse jeito, qualquer entrevista, gesto ou decisão passa a ter peso dobrado. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante: quando uma pauta sobe desse jeito, qualquer entrevista, gesto ou decisão passa a ter peso dobrado. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante: quando uma pauta sobe desse jeito, qualquer entrevista, gesto ou decisão passa a ter peso dobrado. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante: quando uma pauta sobe desse jeito, qualquer entrevista, gesto ou decisão passa a ter peso dobrado. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante: quando uma pauta sobe desse jeito, qualquer entrevista, gesto ou decisão passa a ter peso dobrado. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante: quando uma pauta sobe desse jeito, qualquer entrevista, gesto ou decisão passa a ter peso dobrado.
Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante.